Queridas amigas, queridos amigos, boa tarde a todas e todos. Saúdo todas e todos vós, desde logo o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal e a Sra. Fátima Roque. O segundo momento desta tarde, rigorosamente extraordinária, é a apresentação pública de carta a Ângela. Talvez eu deva fazer uma pequena precisão e por aí fico relativamente a algo extraordinário. Em primeiro lugar, porque o objeto que aqui nos reúne é, sob vários pontos de vista, excepcional. Trata-se de um conjunto de depoimentos, de memória, de presença presente, de uma mulher que marcou a obra de um grande escritor português e que se tornou, por intermédio da obra desse grande escritor português, uma figura-chave da literatura portuguesa contemporânea. Falo justamente de Ângela Ruivo. O objeto que nós estamos aqui a apresentar, não tenho ideia que tenha algum elemento que se possa comparar. Um conjunto de personalidades que se reúnem, que se encontram e que resolvem dar testemunho do que significou Ângela para Carlos Oliveira, para a obra de Carlos Oliveira e para a literatura portuguesa contemporânea. É uma obra rigorosamente extraordinária. Dela falarão os meus dois queridos companheiros de mesa, o professor Osvaldo Silvestre, que é, além de um reconhecido especialista na obra de Carlos Oliveira, o curador desta exposição, e o Dr. José Manuel Mendes, que é o coordenador, talvez eu pudesse dizer o culpado desta obra. A presença de José Manuel Mendes é o segundo momento porque eu me permito considerar esta sessão extraordinária. Porque, sabendo eu que em várias ocasiões José Manuel Mendes tem estado incógnito, percorrendo algumas das exposições do Museu do Neorrealismo, não tem sido possível, por incompatibilidades de agendas várias, tê-lo aqui como eu tanto desejava, numa sessão formal. Hoje é o dia, hoje é o dia, e não é casual que seja por causa de Ângela. José Manuel Mendes não é só o homem que reinventou a Associação Portuguesa de Escritores, que a relançou, o lugar comum que eu várias vezes tenho repetido, mas é um escritor e um poeta que espera ainda uma rigorosa, profunda e compreensiva interpretação. Há na sua obra de ficção e na sua obra de poesia uma preocupação que nasce do realismo que aqui nos reúne, mas que depois vai ao encontro de otimismos vários e complexos, de melancolias densas, de tristezas reais ou aparentes, que fazem da sua obra um ponto de singular encontro com a literatura portuguesa contemporânea, a que nem sempre, à sombra da sua importantíssima atividade como presidente da Associação Portuguesa de Escritores, nem sempre tem sido integralmente visto e lido. Além disso, é um querido amigo desde o tempo em que os animais falavam, mas essa é uma questão comigo e com ele,
e com as quais as minhas queridas e os meus queridos amigos, peço desculpa, não têm nada a ver. Passo a palavra então aos meus dois queridíssimos companheiros de mesa, o professor Osvaldo Silvestre, por favor, o Dr. José Manuel Mendes, por favor, escolham, mas não se tratam. Suponho. Eu quero agradecer ao António Pedro as palavras que acabo de ouvir e que são, no que me diz respeito, marcadas pela amizade. Claramente excessivas, mas isto deve perdoar-se. Quero agradecer de forma muito melhorada ao trabalho do Osvaldo na feitura desta exposição que eu vejo não sem uma emoção e uma saudade profunda. Suponho que isto acontece com outros amigos aqui presentes. Não é possível deixar de estar dentro desta casa que se chama Carlos de Oliveira, Ângela Oliveira, e a exposição, que é magnífica, coloca-nos bem dentro de universos que se calhar fazem parte decisiva de quanto somos, de quanto fomos ao longo da vida e de quanto continuaremos a ser. Não vi a exposição com a atenção devida, porque é absolutamente seguro que cá voltarei por todas as razões, e não posso deixar de exprimir um júbilo muito profundo e um aplauso ainda maior ao Osvaldo e a quem com ele trabalhou para que se tivesse chegado a este resultado. A carta à Ângela é apenas uma dádiva. Nasceu em mim nos dias em que trabalhei a transladação dos restos mortais do Carlos de Oliveira para o local em que eles se encontram no cemitério dos Prazeres. A primeira ideia que tive foi nessa altura, porque fui trabalhando muito com a Ângela, ocultando-lhe todos os obstáculos burocráticos e de outra ordem que esse empreendimento me causou. E a grandeza verdadeiramente extrema da amiga, aquela mulher que era uma amiga muito querida, tornou-se para mim tão irredutível e tão empenhada que pensei que deveria juntar alguns dos amigos e fazer ou uma sessão pública. Mais tarde pensei na hipótese de fazer a biografia dela contra ela, porque evidentemente não colaboraria em nada, e se soubesse que a ideia estava na nossa cabeça, repudiá-la-ia sem hesitação, até que na bruma de todas as coisas e com o passar do tempo, a transladação dos restos mortais do Carlos de Oliveira ocorreu em 2011, digamos 3 anos e pouco depois. Ela estava na minha cabeça com um esboço mais ou menos claro, e é na noite em que procedemos a um tributo já muito sentido numa das capelas de Santa Joana Princesa, que se me torna evidente que é imperativo que isto se faça. A partir daí fui falando com as pessoas, com os autores que aqui estão reunidos, estes e não outros, sem critérios de exclusão fosse de quem fosse, porque parti da ideia de que deveria ser um núcleo de amigos que ela, Ângela, até ao fim da vida acarinhou, a quem muito quis, e ser um conjunto daqueles que estavam no mundo das artes, os poetas, os narradores, os ensaístas, críticos e professores que trabalharam a obra do Carlos, a Margarida, muito em particular, pelo filme que tinha feito. Já não existia a Maria de Jesus Barroso, e portanto
era muito a partir das pessoas que ainda estavam vivas que esta deveria ser construída, tal como acabou por aí ficar. O livro teve sobressaltos. O primeiro grande sobressalto foi já na sua fase mesmo de acabamento da morte de Isabel, a querida Bel, como dizíamos, desde longa data, inesperada, apesar da idade. Eu tinha combinado com ela para 2 dias depois uma recolha em diálogo de informações e impressões dela, que depois seriam transcritas e que integrariam este livro. Ela acedeu, mas as coisas acabaram por ser o que foram. E já na fase em que tudo graficamente se ia compondo a morte do José Fernandes Faf. O Faf, que tinha sido companheiro em Coimbra do Carlos e da Ângela e tinha assistido ao nascer de um amor muito peculiar, desta força verdadeiramente tocante que era a relação entre ambos, e que tinha uma memória muito viva de tudo o que ocorreu, acabou, apesar dos seus quase 90 anos, na altura, por estar presente nas cerimónias em que se prestou homenagem à Ângela no seu falecimento. Pedi-lhe para escrever, ele disse: nem penso nisso, sou muito seu amigo, mas eu já não consigo escrever, eu já não escrevo. E um dia à noite que ele falou, disse: rabisquei, está aqui umas palavras, vou enviar, mas diga-me com franqueza se não gostar aquilo que pensa, porque é com todo gosto que as retiro e deitamos isso lá. Quiseram as circunstâncias que no momento em que o José Fernandes Faf ofereceu a sua biblioteca à Câmara Municipal de Cascais, eu tivesse sido convidado para ser o orador na sessão conjuntamente com o Jaime Gama. O Faf estava muito bem, estava admiravelmente bem, fazia 90 anos nesse dia, ainda escreveu um texto que leu na circunstância e morreu no dia seguinte. Ou seja, foi acometido pela doença que o vitimou no dia seguinte. Eu, agindo um bocadinho como certos momentos do Carlos de Oliveira, cheguei a admitir que eu estava na calha. E que, portanto, o melhor era acabar o livro, fazer o lançamento, porque eu, entretanto, tinha sido desafiado pelo Osvaldo e tínhamos combinado os dois como amigos queridos que isto não poderia faltar. Eu disse: bom, o terceiro deve ser eu. Porque, evidentemente, dada a juventude de todos os outros, não há risco. Eu estou a meter notoriamente com o Gastão, com o Nuno, mas a nossa amizade permite toda esta libidinal linguagem. O que é que isso reuniu do meu ponto de vista, e vou ser muito breve, é muito tocante, porque desde o testemunho mais simples das coisas de todos os dias, à nótula de uma elegância extrema que a Maria José, que era médica da Ângela, a mulher de Zé Carlos Vasconcelos, e o próprio Zé Carlos dão de um cenário de convívio. Importa dizer isto àqueles que eventualmente não sabem. A Maria José tinha o escritório por cima do Tony dos Bifes, onde almoçávamos, quase sempre a mesma coisa, em regra, muito divertidos, mesmo quando as circunstâncias da vida eram duríssimas. E esta é apenas uma alusão que não era só ditadura. A vida tem outros problemas e existem outras dificuldades. E depois os escritos como o do Osvaldo, de natureza ensaística, sem abandonar a circunstância pessoal, ou da Rosa Maria, a presença muito intensa de alguém que foi do convívio estrito com o Carlos e com a Ângela de cada vez que estava em Portugal, e não só. Estou a referir a Maria Lúcia de Alfarra, que por uma distância muitíssimo curta, que ele ainda nos pode explicar se não encontrar aqui. E, portanto, deste conjunto salta de facto uma imagem, um
retrato muito incompleto, muito feito de estilhaços, mas que é um retrato de uma mulher, de uma mulher exaltante em todas as suas dimensões. Conheci, como devem calcular, dada a minha circunstância, de um tipo que não podia, por razões de vária ordem, integrar com muita regularidade certas tertúlias, mas que convivia com muita intensidade com vários escritores portugueses deste tempo. Conheci muitas pessoas e conheci designadamente as mulheres de muitos dos escritores que nós gostamos de ler e de nomear. Provavelmente, e não estou a esquecer outras de quem gosto muitíssimo e que são para mim uma saudade, nenhuma como a Ângela. Portanto, o livro é um tributo, é uma dádiva que reúne vozes que são muito diferenciadas entre si e que eu espero que possam ser o testemunho também, julgo isto essencial, da personalidade do Carlos de Oliveira em vários domínios. Devo, para além do que aí está escrito, devo uma explicação a propósito da inclusão neste volume da bibliografia que fiz em 1982 para um número da Vértice, um número que seria republicado, que ao Carlos diz respeito, apenas por razões históricas, porque muita daquela análise hoje está superada por estudos que posteriormente vieram a ser publicados. E porque e por um ato de justiça, esta bibliografia tem-me sido atribuída, e é verdade, fui eu quem teve o trabalho de fazer, um trabalho muito exaustivo porque nada estava organizado, e foi sendo organizado em conjunto por mim e pela Ângela, mais tarde retomado pelo Manuel Guzmão para algumas atualizações. Conforme sai das mãos do Manuel Guzmão que aqui se reproduz, não havia condições, por um lado, para agora fazer a atualização que é necessária, e por outro lado, porque a razão que determinou a presença neste volume da bibliografia é a coautoria com a Ângela. Eu continuo a dizer que a Ângela foi efetivamente uma coautora. Ou seja, a participação dela a tantíssimos níveis, e não apenas os da memória, foi de tal modo que eu sinto-me a usurpar alguma coisa que foi a doação dela, enquanto sentia-me a usurpar enquanto não dissesse isto. Portanto, está aqui, por direito próprio, um trabalho que é o dela, um dos muitos trabalhos invisíveis, alguns deles invisíveis. O Oswaldo tratou isto muito bem, mesmo lá em cima, ainda agora, na obra do Carlos de Oliveira, que é uma obra fulgurante, uma das maiores, indiscutivelmente, do século XX português, para não querer ter a pretensão de dizer mais do que isto que aqui fica. Eu quero agradecer publicamente a todos os que, de forma tão pronta e do mesmo modo tão bela, participaram na ideia, e dizer-vos que momentos assim nos acariciam. Portanto, estou suficientemente remunerado por quanto foi o trabalho que hoje nesta edição. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente da Câmara de Fonte, Sr. Fátima, Sr. António Pedro, José Manuel, todos os presentes. Eu estou aqui numa situação um pouco estranha, porque há seguramente na sala pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre a Ângela de Oliveira numa sessão de homenagem à Ângela de Oliveira. Conheceram-na há muito mais tempo do que eu e conheceram-na ainda com Carlos de Oliveira, não é? Eu já não tive essa possibilidade, digamos assim. Estava aqui a pensar quando é que Carlos de Oliveira se tornou importante para mim. Seguramente não foi no processo escolar, que acontece muitas vezes, não
foi no processo escolar, acho que foi logo depois da morte de Carlos de Oliveira, fez-se uma evocação dele em Coimbra no Teatro Sousa Bastos. E projetou-se Uma Abelha na Chuva. Eu acho que nunca tinha visto Uma Abelha na Chuva e fiquei até hoje desidrado com aquele filme. Até hoje realmente desidrado com o filme. Acho que nunca recuperei, acho que durante muito tempo eu achava que aquele filme era de longe o mais extraordinário filme do cinema português. Olha, não sou capaz de dizer uma coisa dessas assim, acho que nem faz muito sentido dizer coisas assim, não é? Mas de facto sempre me pareceu um filme absolutamente fulgurante. E se bem me lembro, a sessão foi muito curiosa, porque alguém falou, não sei dizer quem, antes do filme, depois projetou-se o filme. Eu sei com quem eu estava, com o meu colega de curso e particular amigo Carlos Mendes de Sousa. Fomos os dois a assistir a isso. Portanto, deve ter sido durante o curso. E no fim veio o Manel Freire cantar. Isso tenho também certeza que era o Manel Freire. De modo que eram muitos tempos sobrepostos, porque o Manel Freire era, enfim, o Abril, a Revolução, etc. E Fernando Lopes, acho que não é bem esse tempo, não é? Tenho dificuldade de ver qual é o tempo do filme de Fernando Lopes. Para mim sempre parecia que ele tinha a ver mais com Straub e coisas assim muito radicais e outras coisas assim muito experimentais, muito vanguardistas. Eu nunca me esqueci de feito daquela sessão e depois acho que quase nunca mais voltei assim ao Sousa Bastos, que depois teve um destino mais ou menos lamentável, depois foi cinema pornográfico e coisas assim, até que por fim acabou e está decadente, não é? E a partir daí, de facto, comecei a me interessar muito pelo Carlos de Oliveira, a ler, etc. E a escrever algumas coisas, e depois acabei por conhecer a Ângela de Oliveira. E sempre, a Ângela era uma pessoa que impressionava as pessoas, já tocava muito as pessoas, não é? Porque era uma pessoa muito exigente, em algumas coisas até intransigente. Mas ao mesmo tempo uma pessoa de uma franqueza, de uma confiança transbordante. Ela passou-me para as mãos coisas que me deixavam surpreendidas, mas deixa-me levar isso? Sim, tranquilamente levo. Então, depois trago, eu levava, mas sempre com um certo complexo, um certo remorso, estar a levar para casa uma coisa que não devia levar para casa, porque não podia acontecer alguma coisa, sei lá, ou o documento que eu levava, ou o texto que eu levava, não é? Então, mas desde o início que me impressionava aquela confiança, assim, absoluta, e depois pronto, começámos com aquelas conversas que duraram muito tempo, em muitos sítios, em Coimbra muitas vezes, uma vez até com o António Pedro, em casa do irmão de Carlos de Oliveira, sobre o destino da Arons Pouco, que era realmente uma ansiedade grande que ela tinha, e a coisa durou muito tempo, teve muitas perspectivas, etc. E era compreensível a ansiedade de Ângela, mas ao mesmo tempo essa ansiedade levava às vezes a encarar as coisas de uma perspectiva que para mim não era se calhar a mais correta. Mas enfim, mas se calhar ela tinha razão. As coisas foram andando, ou várias hipóteses que se foram queimando, e por fim, enfim, acho que esta solução do Museu do Neorrealismo, eu aí dei um contributo. Na altura lembro que veio pessoas, uma delas um nosso conhecido e para mim muito particular referência, o professor Guilherme Silva, grande leitor de Carlos de Oliveira, aliás. Há 10 anos houve um colóquio de homenagem ao professor Guilherme Silva. Eu costumo dizer que é a pessoa mais importante da minha vida, além da minha mãe e do meu pai. Porque se não fossem as aulas dele eu não estaria aqui hoje. Eu cheguei ao fim do meu curso num estado de desolação total com o curso que tinha feito, mas no último ano entrei nas aulas de teoria da literatura e fiquei deslumbrado e disse, bom, ao menos vou voltar a assistir estas aulas, quem sabe se isto tem algum efeito na minha cabeça. E foi mesmo só por causa dele que eu me dediquei, porque eu nunca senti uma particular vocação até muito tarde para o que quer que fosse fazer a verdade, não é? Acho que é um exemplo de como um grande professor pode mudar a nossa vida, um exemplo pessoal. E o professor Guilherme Silva, há 10 anos, quando se fez um colóquio sobre o professor Guilherme Silva em Braga e Coimbra, a professora Darlene Sadler, de Indiana, fez uma coisa estranhíssima. O texto dela era estranhíssimo. Ela fez um levantamento dos autores mais citados na teoria da literatura. E quem era o mais citado? Carlos de Oliveira. Eu fiquei.
porque havia um laço familiar, não? Um vínculo familiar. A mulher, a Sra. Garcia, era sobrinha da Ângela de Oliveira, também madeirense, e ele sempre me falou muito, o Carlos Oliveira, assim, com devoção, e também de José Gomes Ferreira. Eu gostava muito dos poemas de José Gomes Ferreira. Mas ele me começou a ligar e na altura disse: pá, no Museu do Neorrealismo vai ficar mesmo anexado ao neorrealismo. E eu disse: mas vai ficar anexado àquilo que ele foi durante toda a vida, não? Ou uma parte da vida, que assim, qual é o problema? E havia vários leitores que me disseram: qual é uma autor mais do que o neorrealismo? Então, é sempre este problema que a gente tem de enfrentar quando qualquer opção, não é? E nunca me pareceu que isso fosse um problema, e aliás sempre me pareceu que a referência política em Carlos Oliveira é muito forte. Continuo a achar que sim, embora de muitas maneiras, e vai evoluindo ao longo da sua vida. Há dias estava a ler um texto meu que tem alguns anos, numa sessão sobre Finisterre em Coimbra, que esteve também no Júdice, e eu digo lá, para mim, surpresa, estive a reler que a minha ótica, que não sei se ele foi sempre um marxista puro, mas acho que sempre foi comunista. Eu digo lá isso. É um texto sobre a questão do direito natural. Só que há muitas versões do comunismo desde Cristo. E no fundo eu acho que fazia uma leitura da questão dos pioneiros e da peregrinação em Finisterre como uma versão comunista, não necessariamente marxista, não parece, mas acho que essa referência continuava a ser importante. Enfim, então conheci a Ângela de Oliveira e foi um processo longo. Lembro-me dela a telefonar, perguntava sempre pela Carolina, às vezes enganava-se pela Catarina, Carolina, então como vai, e eram sempre momentos muito próximos, tocantes. O que é que me impressiona mais na história entre Carlos e Ângela? Certos aspectos biográficos que sempre me impressionaram. Por exemplo, aquele aspecto que acaba naquele terrível capítulo de Finisterre com o feto em cima do bocal, não o bocal em cima do mar, não é? A família que não se reproduz, o casal que não se consegue reproduzir. Portanto, isso sempre me impressionou e, portanto, parecia que havia aí um trauma pessoal que a família me explicou singelamente, um problema com uma gravidez ectópica, acho que hoje seria fácil de resolver, naquele tempo não foi. E é curioso como isso se torna uma questão tão produtiva na obra, tão obsessiva, tão produtiva na obra, como ela de facto transforma isso numa coisa que está sempre a remover e dar-lhe uma dimensão cada vez mais agónica, trágica, mas cada vez mais empenhada em tudo isso. Como ele faz grande literatura com as coisas que acontecem, que neste caso as coisas que lhe acontecem ou que lhes acontecem. E esse aspecto que disse foi o mais fascinante da relação com Ângela, não é? Acho que é uma daquelas, e a entrada de Ângela na obra, não é? O que eu acho realmente extraordinário nessa questão é que a certa altura torna-se inextricável a relação entre a experiência, a vida, a escrita, a obra, e nós não sabemos, de verdade, se Ângela é Gelna, ou a que ponto é que é, a que ponto é que nós conseguimos distinguir a ficção da realidade, da experiência, a que ponto é que a nossa vida não é descrita mais perfeitamente pela escrita, não é? Que nunca é verdadeiramente uma reprodução, uma representação, mas uma forma de acrescentar alguma coisa, ou de subtrair outras coisas e de criar uma outra coisa. E eu sempre vi isso também como uma prova extrema, acho, de dedicação e amor dentro do casal, não é? É como se de cada vez que entra na obra a Ângela fosse mais do que Ângela, e fosse uma forma de dizer que a relação deles era de facto uma relação para sempre, para toda a vida, para todas as dimensões da vida, não é? E portanto cada vez que a Ângela está na obra, para mim é um bocado isso, não é? A forma como é escrita diz o amor, digamos assim, sem nenhuma lamechice, que isso não existe em Carlos de Oliveira, sem dizer que está a dizer o amor, não é? Mas a misturar os planos todos, não é? E a misturar também a vida na obra, etc. Quando se explora o espólio, tudo isso ainda se torna mais impressionante. Tudo se torna mais impressionante, porque a presença da Ângela é enorme no espólio. No texto que eu escrevi para a Colóquio,
eu tento falar disto. Tento falar disto porque, de facto, é um ponto ainda difícil e precisamos estudar mais os pontos. Mas eu creio que há uma espécie de processo genético em que podemos delinear mais ou menos dos textos, que seria mais ou menos assim. Carlos Oliveira escreve alguma coisa à mão, quase sempre. Ângela passa a máquina. Carlos Oliveira volta, corrige e acrescenta. Ela volta a datilografar, não é? Num certo sentido, como dizia o José Manuel, se ela não é co-autora, é co-escritora ou co-escrevedora ou qualquer coisa. Não é? É difícil pensar na obra na sua materialidade de inscrição sem Ângela. E como a literatura é uma forma de inscrição e resulta de um processo de inscrição, ao contrário daquela versão metafísica de que, como eu digo sempre aos meus alunos de doutoramento, não pensem que eu tenho as ideias todas na cabeça, só falta escrever. É como se tivessem uns frutos pendurados e depois eu puxo e ponho no papel. Não, isso não existe, não é? Quando se começa a escrever é que se vê que os frutos não estão lá pendurados, que não estão lá frutos nenhuns, ou então que são podres, ou que são vazios, ou bichados, não é? Então, e se a literatura pressupõe desde o início essa inscrição, então a presença de Ângela é muito forte na obra. É uma forma de cumplicidade muito intensa a esse nível da inscrição, mas isso não é só aquela figura clássica da datilógrafa, sobretudo desde a invenção da máquina de escrever. Não é só a senhora que na imaginação até da empresa, na empresarial, está ali o que o outro dita. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é uma coisa muito mais complicada do que isso. E é muito mais inexplicável do que isso. E o ponto em que Ângela passa a entrar na obra, então acho que revela toda a complexidade dessa relação, não é? Todas as camadas dessa relação. E depois, falando com as sobrinhas, Paula e Margarida, uma coisa que me impressionava muito, e impressiona sempre, era o carinho que elas falavam do tio. As conversas intermináveis com o tio até altas horas da manhã. Não, até altas horas da manhã. E percebe-se uma distribuição de papéis no casal que nem sempre era muito fácil para a Ângela, não é? Ela tinha de também assegurar a sobrevivência, digamos assim, material da casa, e nessas conversas muitas vezes não entra a Ângela, não é? Porque ela tem de dormir cedo para ir trabalhar, etc. Não é? E aí nós percebemos também todo esse lado da dedicação extrema dela a Carlos e ao trabalho dele e à obra dele, etc. Um dos aspectos, para terminar, mais surpreendentes para mim foi sempre a insistência de Ângela de que o espólio não era grande coisa. Não era grande coisa, não há assim muita coisa, cartas há poucas, ele escrevia pouco. Então, bom, eu, como disse na inauguração da exposição, nós verdadeiramente resgatámos o espólio de casa de Ângela já numa situação muito complicada. Ela já está debilitada e houve um dia que houve uma noite que houve um início de incêndio num quarto. A partir daí ela foi viver com a Bela, e houve a noção clara de que é uma casa não habitável, quer dizer, as coisas degradam-se rapidamente, não se sabe o que pode acontecer, quem pode ir entrar, tirar coisas, então era preciso de facto tomar decisões rapidamente, e nós fomos para lá pôr as coisas basicamente em caixotes, sem grande levantamento prévio. Até porque, desse ponto de vista, devo dizer que em Ângela havia sempre uma indecisão muito grande, quer dizer, ela queria de facto confiar o espólio a uma entidade que lhe desse garantias, ao mesmo tempo, e muito compreensivelmente, não se queria libertar das coisas. O que é muito compreensível, porque era a memória de toda uma vida, não é? Portanto, isso fez quando ela já não estava em casa. Não. E creio que não teria sido possível se ela estivesse em casa. Eu creio que não teria sido possível. Porque imagino que ela queria ver cada papel antes de vir para o museu, e muitos dos papéis não aceitaria que viessem. Não aceitaria que viessem. Só que nós estamos naquele momento da existência de uma obra em que a obra sobrevive à pessoa que a produz, não é? Tem de sobreviver à pessoa que a produz. Torna-se independente da pessoa que a produz. E eu acho que nós tomámos a decisão correta, se bem que naquela altura não foi sequer uma decisão muito ponderada. Nós
íamos vendo tudo o que havia e íamos pondo em caixas. A Paula e a Margarida perguntavam muitas vezes: Osvaldo, acha que isto é de quê? E às vezes apareciam documentos que eu não sabia bem, sentava-me a ler um bocado, depois dizia: vamos pôr naquela caixa, vamos pôr naquela. E logo aí eu comecei a ter a sensação de que havia muito mais coisas do que a Ângela nos tinha sugerido. Ela durante décadas tentou arrumar as coisas. A correspondência, depois arranjou aquele sistema dos recortes, não é? Pagava a uma empresa que fazia os recortes, portanto no museu, para se estudar Carlos de Oliveira, a bibliografia durante décadas está aqui, é extraordinário, não só para ver os recortes, tudo que sai da imprensa e tal, está aqui. A doutora Odete para dizer que é uma coisa imensa, imensa, durante décadas. Essa empresa, mesmo, os recortes, não. E eu várias vezes cheguei a casa e via só os recortes e ela tinha acabado de receber, estava a ver, pensando. E durante algum tempo ela tentou arrumar as coisas, depois nitidamente tinha deixado de conseguir. E portanto aí começava a entropia, tudo aquilo a funcionar. Mas eu percebi-me logo que havia muito mais coisas do que a gente imaginava. Por exemplo, eu descobri logo um papel que me parecia uma tradução, sei lá, de Garcilaso ou assim, e não me lembrava daquilo publicado. Não é? E de facto há uma tradução, não sei se é Garcilaso ou Lope da Vega, de um poema que não aparece em lado nenhum da obra, não sei se será que ele traduziu mais coisas do que, etc. E várias outras coisas também, correspondência, aparecia mais correspondência do que a gente pudesse imaginar. Toda ela, acho eu, publicável, sem excessivos melindres pessoais. Claro que também há alguns casos. Lembro-me de uma carta a um jovem poeta que é muito dura. O poeta publica um livro e a resposta é de natureza, enfim, um bocadinho impressionante essa carta. Acho que é melhor não se publicar, até porque o poeta está vivo. Não é? Uma coisa assim, mas há um documento que eu nunca li, e aliás, com o Paulo de Oliveira, a ver as fotografias que vieram também para o museu, havia alguns documentos que estavam nos dossiês da família e eu só folhei e vi que nem me atreveria a pedir para ler. Mas Paula Oliveira falou-me, por exemplo, de uma coisa que eu vou só referir discretamente. Um diário que Ângela escreveu durante alguns anos, em que aborda sobretudo coisas de tipo da vida conjugal, por exemplo. Isso felizmente não está no espólio, não é? É um problema que isso não seria publicável de todo e eu nunca li nada disso. Sei que existe, mas isso mostra mesmo como a relação entre os dois era tão intensa e profunda que ela até durante alguns anos escreveu um diário da sua vida com Carlos de Oliveira, não é? Enfim, só resta dizer um aspecto em relação ao meu texto. Quando o José Manuel me pediu o texto, ele sabe bem que eu fui dos mais relapsos a escrever. Fui dos mais relapsos a escrever texto. Andei meses a pensar naquilo. Eu tinha ido ao funeral e o funeral causou um efeito tão terrível, sobretudo o crematório. E causou-me de facto um efeito. Fiquei muito surpreendido com a decisão de ser cremada. E tinha muita dificuldade em escrever o texto. Andei meses a pensar nela, a escrever quando era que eu devia escrever o texto. Custou muito escrever este texto, devo dizer. Foi de facto uma violência muito grande escrever o texto. Eu sabia que devia escrever, que era uma obrigação. Não, que era uma obrigação para mim mesmo, que eu devia escrever aquele texto, mas aí ao pensar na escrita do texto eu percebi de facto que a relação que foi desenvolvendo ao longo dos anos com a Ângela, que não era uma relação muito permanente, até porque vivíamos em cidades diferentes, e acredito que a altura ela deixou de ir a Coimbra, não é? Aqueles problemas de saúde todos que ela tinha, que era uma relação de facto intensa à sua maneira, não é? À sua maneira. E acho que esta homenagem de facto é uma homenagem bonita. O José Manuel dizia que não se lembra assim de muitos casos em que, porque enfim, eu não sei se isto faz parte de um certo imaginário machista, mas nos estudos literários a gente teme muito a figura da viúva. A figura da viúva às vezes é temível com as decisões que toma sobre o espólio, não é? A viúva que eu conheci de escritor foi Ângela de Oliveira. E
Não posso ratificar esse imaginário machista sobre a viúva. Não sei se fosse outro escritor e outra viúva, não é? Mas eu às vezes podia contar coisas de... Por exemplo, eu tenho em casa uma carta, que há 2 exemplares. Ela disse: mas Walter, veja esta carta, descobri, não consigo ler a carta, isto é extraordinária a carta. Mas é uma carta complicada. Disse: leve para casa e depois... E tenho lá a carta. Eu acho que há um duplicado aqui no museu, senão eu trago. A carta veio em duas... para Carlos, não, para Ângela, Carlos já tinha morrido. Ela dá-me assim a carta para eu levar. Eu não quero ficar com a carta. Não tem nada de privado, é uma carta, aliás, que eu acho deslumbrante. É uma carta de Kurt Meyer Clason, o grande tradutor, para Ângela, já anos depois de Carlos Oliveira ter morrido. Ele começou a traduzir Finisterra. E a carta é fantástica, porque ele pergunta a Ângela: eu não percebo isto. Aqui é a primeira pessoa, depois é a segunda pessoa, depois é a terceira pessoa, depois é a primeira e segunda pessoa. Epá, pode-me explicar isto? Isto é um tópico. O outro tópico é: esta palavra, o que é que significa? Não vem em dicionário nenhum. A Gisandra, isto não aparece. Mas não era só a Gisandra, era outra. Não aparece em dicionário nenhum. Então, aquela carta é fantástica, tem de se editar um dia. Não é? Mas eu estou só a dar este exemplo. Aliás, houve uma altura que eu pensei em editá-la, mas isto não pode fazer assim, tem que ter a autorização do remetente e tudo. E fui ver quantos anos teria Kurt Meyer Clason. Tinha 100 anos, mas estava vivo. E passados uns dias morreu. Passados uns dias morreu. Parece a história do mandarim, não é? Parece a história do mandarim, não é? Não, mas eu estou a dar este exemplo como um exemplo do que era a Ângela, que não era de facto essa viúva. E acho que se tivesse aqui a Rosa Martelo e outras pessoas, a Paula, outras pessoas que estudaram a obra de Carlos de Oliveira, eu já ouvi isto até de pessoas bem mais jovens do que eu, a generosidade com que a Ângela, digamos, abria as portas e escancarava, digamos assim, as coisas que tinha em casa para as pessoas conhecerem, lerem, estudarem, a importância que ela dava a isso. E eu acho que essa é a grande importância de uma instituição como esta, um museu do neorrealismo. Às vezes há uma ilusão da parte de herdeiros de obras. Ainda outro dia estava a falar disso como a herdeira de uma obra muito importante, de um poeta muito importante. A ilusão que certas pessoas têm de que a grandeza de uma obra é uma garantia absoluta da sua sobrevivência. Na verdade não é. Na verdade não é. Não é, ou seja, é preciso um trabalho continuado que em rigor não cabe na escala de uma vida, e por isso é que tem de haver instituições que assegurem essa continuidade, não é? Instituições que tenham um lado conservador no sentido rigoroso do termo, não é? Que tenham um lado conservador, mas que ao mesmo tempo sejam imaginativas. É preciso ter estratégias imaginativas que uma obra sobreviva, não é? É preciso, e isso a Ângela sabia muito bem, acho que muitas pessoas aqui sabem disso. É preciso investir na paixão e no entusiasmo de certos leitores por uma obra, não é? E acho que era isso que a Ângela fazia com as pessoas que entravam em casa com um grande entusiasmo pela obra de Carlos de Oliveira. Acho que ela investia nessas pessoas de uma forma muito desarmante. Ela investia nessas pessoas e mostrava-lhes toda a confiança que tinha nelas para continuarem a levar, digamos assim, essa tocha que se apaga tão facilmente, que é a tocha daqueles, da vida, do trabalho daqueles que se dedicam, como eu disse aqui no museu quando o espólio foi entregue, que se dedicam toda a vida às palavras da tribo, não é? A depurar as palavras da tribo. Esse é um tipo de chama que se apaga com muita facilidade, porque parece uma coisa muito banal, não é? Trabalhar sobre as palavras da tribo, mas é uma coisa muito difícil, exige uma dedicação de toda a vida. E Ângela sabia que de facto a grandeza da obra não é a garantia de que ela vá sobreviver. Podemos dar alguns exemplos de obras significativas que, não é? E por isso é que
acho tão importante este gesto e de todos que participaram, como acho tão importante que existam entidades como o Museu do Neorrealismo, que, voltando ao meu professor e mestre Aguiar Silva, não parece que seja não haja nenhum problema à partida em uma obra estar mais ou menos anexada à corrente histórica que a fez nascer, ou em que ela nasceu, não é? Ao contrário, isso é uma garantia de empenho, de trabalho, e a partir daí é connosco, é com todos, e com certeza que o Museu do Neorrealismo é o primeiro empenhado em fazer com que os autores que estão, cujo acervo está entregue ao museu, continuam a ser lidos, e para isso, com certeza, que o museu se empenha em desenvolver todas as estratégias mais ou menos imaginativas e apelativas para isso, não é? Para criar esse tipo de leitores empenhados, apaixonados pela obra, etc. E eu creio que neste ano, e acho que isso é um ponto importante, nós vamos assistir à aparição de alguns novos leitores de Carlos de Oliveira. Acho que a equipa que eu escolhi já tem alguns novos leitores, e acho que haverá mais pessoas que vão aparecer, não é? Isso é uma questão absolutamente fundamental para que as coisas progridam. Assim como fazer-se, por exemplo, filmes sobre a obra do autor, não é? O filme de Fernando Lopes, o filme de Margarida Gil, enfim, tudo isso, não é? Eu sou, num certo sentido, uma pessoa muito institucional e académico, mas num outro sentido eu acho que não deve haver nenhum tipo de restrição a utilizações o mais imaginativas possível de uma obra. Acho que as duas coisas fazem todo sentido. Enfim, já falei demais, queria agradecer ao José Manuel. Eu, aliás, acho que há pessoas na assistência que poderiam dizer várias coisas sobre Ângela, se estiverem disponíveis. Por isso é verdade que já escreveram o texto como eu, mas acho que seria interessante, não é? Obrigado. Eu estava inicialmente tentado a dizer-vos que era uma boa altura de acabar, e de acabar assim. O Osvaldo levantou aqui uma possibilidade que eu não tinha inicialmente contemplado. Se houver alguma expressão irreprimível que deva ser partilhada connosco, para a favor de acontecer. Se não, temos o livro, temos o texto que muitos de vós aqui presentes escrevestes, vamos lê-lo, e este é o modo que podemos para continuarmos juntos.